A gente está diante de uma crise internacional que está deixando o mundo inteiro em alerta. É o impasse nuclear com o Irã. Um ultimato recente levou as tensões a um nível que, olha, é bem perigoso. Hoje vamos entender direitinho como chegamos até aqui e o que de fato está em jogo. Agora imagine só a cena. Fevereiro de 2026, e o mundo para ouvir esse aviso bem direto do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A mensagem era claramente para o Irã, uma declaração que, sem exagero, colocou o Oriente Médio à beira de um conflito. E não foi só um aviso não, ele estabeleceu um prazo que soou como um ultimato mesmo, de 10 a 15 dias para o Irã aceitar um novo acordo. Essa contagem regressiva, claro, fez a tensão na região explodir. Mas afinal, o que esse ultimato significava na prática? E diante de uma pressão tão grande, como será que o Irã reagiu? Bom, a resposta foi tão intensa quanto a ameaça. A resposta do Irã foi, para dizer o mínimo, imediata e desafiadora. Eles não só rejeitaram o prazo, como disseram que aquilo era um risco para uma nova crise na região. E mais, mandaram um recado claro para a ONU e avisaram que qualquer ataque teria uma resposta decisiva. Para eles, a história é clara: o Irã nunca aceita ultimatos. Para a gente entender como a situação chegou nesse ponto de ebulição, com ameaças de coisas ruins, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos olhar para o acordo histórico que está no centro de toda essa confusão. Esse acordo é conhecido pelo nome oficial de Plano de Ação Conjunto Global, ou pela sigla JCPOA. Ele foi o resultado de quase 2 anos de negociações diplomáticas super intensas. Era basicamente uma tentativa de resolver a questão nuclear do Irã de uma forma pacífica. E aqui está o pulo do gato do acordo, a troca central. De um lado, como a gente vê na tabela, o Irã concordou em botar um freio bem forte nas suas atividades nucleares. Isso incluía reduzir drasticamente o estoque de urânio e desativar centrífugas. Do outro lado, as potências mundiais se comprometeram a suspender as sanções econômicas, o que permitiria que o Irã voltasse a se conectar com a economia global. O acordo até começou a funcionar em 2016, mas sabe como é? A estabilidade durou pouco. Apenas 2 anos depois, um evento mudou completamente o rumo das coisas, e foi isso que nos colocou no caminho para a crise de agora. A grande virada aconteceu em maio de 2018, quando o governo Trump retirou os Estados Unidos do acordo, de forma unilateral. A justificativa? Eles diziam que o acordo era falho por não cuidar de outras questões, como o programa de mísseis do Irã. Já os apoiadores do acordo defendiam que ele era uma ferramenta essencial para impedir o Irã de desenvolver uma arma nuclear. E essa retirada não foi só uma declaração política não, foi o começo de uma nova estratégia bem agressiva dos Estados Unidos. Ficou conhecida como a campanha de máxima pressão, e o objetivo era forçar o Irã a negociar um acordo totalmente novo, mas dessa vez nos termos de Washington. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a coisa foi saindo do controle. Começou com sanções econômicas lá em 2018 e rapidamente virou uma escalada de retaliações. O Irã começou a violar o acordo, vieram ataques militares, assassinatos, até chegar no ultimato de 2026. Os resultados dessa campanha de máxima pressão foram, digamos, bem complicados. Por um lado, o Irã ficou economicamente isolado. Só que, por outro, a estratégia teve um efeito contrário ao que se esperava no programa nuclear. O Irã respondeu enriquecendo urânio a 60%, que é um passo tecnicamente bem curto para chegar nos 90% necessários para uma arma. E para piorar, a estratégia acabou isolando os próprios Estados Unidos dos seus aliados europeus. E é assim que a gente volta para o momento atual. Um impasse com riscos gigantescos, não só para o Oriente Médio, mas para a estabilidade do mundo todo. E se alguém duvida do impacto imediato disso tudo, é só olhar para os mercados. Como mostra o gráfico, a simples ameaça de conflito já fez os preços do petróleo dispararem. E isso é uma preocupação enorme, ainda mais quando a gente lembra que 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, uma rota que o Irã pode ameaçar fechar se uma guerra estourar. Então, o cenário agora é esse. O mundo está de olho em 2 caminhos bem diferentes que podem ser seguidos. De um lado, a diplomacia, a esperança de um novo acordo. Do outro, o conflito. E as negociações estão acontecendo sob a sombra de uma ameaça militar que parece cada vez mais real. Enquanto os diplomatas correm contra o tempo, a escolha entre um avanço histórico para a paz e um conflito com consequências catastróficas está por um fio. A pergunta que fica no ar é: qual caminho será escolhido antes que o tempo se esgote?